Sábado de manhã, você chega no salão, aquele cheiro no ar que você conhece de olhos fechados, esmalte, tinta, progressiva, a capa no pescoço, a touca, o espelho e a pergunta do cabeleireiro: vai fazer o de sempre? É aí que mora o problema. No de sempre, em fevereiro de 2026, pesquisadores publicaram na revista Environmental and Health um teste com 43 cabelos e produtos capilares vendidos no mercado. Encontraram 169 substâncias diferentes. 12 delas estão na lista oficial de carcinogênicos do estado da Califórnia. E uma dessas substâncias você já viu aqui nesse canal, dentro da sua geladeira. Quem assistiu sabe, quem não assistiu vai entender lá no final. Hoje eu vou te mostrar os 7 produtos de cabelo que merecem a sua atenção. Do 7 ao primeiro. O número 7 provavelmente está no seu banheiro, se passando por seguro. E o número 1, esse nem eu sabia, eu que leio tudo que sai. E no finalzinho eu te conto 2 únicas amostras que escaparam nesse teste. E o que elas tinham em comum vale o vídeo inteiro. Já deixa o joinha, porque quanto mais gente curte, mais o YouTube entrega esse alerta para quem não tem médico por perto. E me conta aqui embaixo: progressiva, tintura ou mega hair? Qual é o seu de sempre? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreve embaixo. Vamos lá. Número 7, eu começo com ele porque é o que mais engana: a progressiva sem formol. Você que fugiu do formol fez certo. Aí o salão ofereceu a sem formol, a orgânica de chocolate, e você pensou: agora sim, estou protegida. Pausa o vídeo e faz um teste comigo. Pega o frasco ou pede para o salão a foto do rótulo e procura 2 palavras: ácido glioxílico. Às vezes ele aparece disfarçado no rótulo em inglês, glyoxylic acid, ou em nomes compostos. Show? Então presta atenção. A Anvisa publicou um informe de segurança em 2025 avisando: esse ingrediente não é permitido para alisar cabelo no Brasil. E mesmo assim, ele circula por aí, vendido justamente como alternativa segura. E tem um caso que rodou o mundo médico. O New England, que é uma das revistas de medicina mais prestigiadas no planeta, publicou em 2024 o caso de uma mulher jovem que foi parar no hospital com os rins travando 3 vezes. As 3 vezes, dias depois de uma progressiva sem formol. Os pesquisadores investigaram. O ácido glioxílico pode ser absorvido pelo couro cabeludo e metabolizado em oxalato, favorecendo cristais capazes de lesar o rim. Imagina a areia caindo numa peneira. É isso. Se você fez progressiva, nos dias seguintes sentiu dores nas costas, enjoo, urina escura, isso não é diagnóstico, mas é motivo de procurar um médico e contar que fez o procedimento. Esse detalhe muda o raciocínio de quem está te atendendo. E se a sem formol engana, o formol de verdade é pior do que te contaram. Vem ver o que ele faz quando esquenta. Número 6, o formol. Mas André, o formol não é proibido? A Anvisa não permite formol para alisar. E só pode existir em quantidade mínima como conservante. Mesmo assim, ano após ano, aparecem produtos irregulares com formol escondido. O informe da Anvisa 2025 fala exatamente disso. E aqui vai o que pouca gente te explica. Me responde de cabeça: quantos graus atingem uma chapinha? Chuta. Passa de 180 graus. E o calor da chapinha pode aumentar a liberação de formaldeído no ar. E esse vapor pode ser inalado por você, pela cabeleireira ou por quem está no seu lado da cadeira. A IARC, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, classifica o formol como carcinogênico grupo 1. Existe evidência suficiente de que causa câncer em humanos. É a mesma prateleira do cigarro, sim, mas isso não significa que toda exposição tem o mesmo risco do cigarro. Tem mais uma conta. A Sister Study, estudo do governo americano que acompanhou 46 mil mulheres, encontrou o seguinte: quem usava alisante químico mais de 4 vezes por ano tinha mais do que o dobro do risco de câncer de útero, comparado com quem nunca usou. O risco continua sendo da minoria, mas dobrou. Estudo de associação não é sentença, é sinal amarelo. Então converse com o seu ginecologista, principalmente se você alisa há décadas, ou desde a infância. Nas pesquisas americanas, boa parte das mulheres conta que o primeiro alisamento veio quando eram meninas. E a prateleira ajuda. Tem alisante de embalagem colorida, um personagem. Quanto mais cedo começa, mais anos de exposição pela frente. O que você põe no cabelo não fica só no cabelo. Entra em você, respira, porque o próximo item não ataca o cabelo, ataca o olho. Número 5,
a pomada modeladora. Essa história é brasileira e recente. Entre 2022 e 2023 começaram a chegar aos prontos-socorros pessoas com olho ardendo, vermelho, e uma parte delas simplesmente parou de enxergar. Cegueira temporária, dias sem ver. O que elas tinham em comum? Pomada de modelar cabelo, trança, dread, penteado fixo. O produto escorria com o suor, com a água do banho, entrava no olho e queimava. A Anvisa recebeu centenas de notificações e suspendeu a venda de dezenas dessas pomadas. O detalhe que importa para você: boa parte era produto irregular, embalagem bonita, banca de rua, preço camarada. Então aprenda um gesto de 30 segundos que vale para todo o produto desse vídeo. O site da Anvisa tem uma busca pública de produto regularizado. Digita o nome, aparece na hora, regularizado ou não. Produto que não aparece lá não pode ser usado na sua cabeça. Olhos ardendo, depois de produto no cabelo, visão embaçada, lava com água corrente em abundância e procura atendimento. Não espera passar. E se a pomada irregular machuca por fora, o próximo item entra em contato com sua pele há décadas. E tem uma pegadinha que quase nenhum homem conhece. Número 4. A tintura. Primeiro, um recado para quem está grávida ou tem filha, nora, neta grávida. Posso pintar o cabelo? É uma das perguntas mais comuns que existem. E a resposta séria depende do produto, do trimestre e do seu pré-natal. Não decide sozinha, decide com o seu obstetra. Agora, a tintura em si. O nome para você anotar é PPD, parafenileno diamina. Essa está na maioria das tinturas permanentes escuras. É um dos campeões de alergia de contato, coceira, couro cabeludo inflamado, pálpebra inchada. E às vezes a reação aparece na terceira, na 10ª aplicação, não na primeira. Por isso que existe o teste da alergia, que ninguém faz. Siga exatamente como manda a embalagem, em geral 48 horas antes, e um aviso honesto. Teste negativo ajuda, mas não garante que a reação nunca vá acontecer. Chato? É, menos chato que uma semana de rosto inchado. E a pegadinha masculina, aquelas tinturas progressivas de homem que escurecem aos poucos. Durante décadas, a fórmula clássica levava acetato de chumbo, o metal, o mesmo que o mundo tirou da gasolina e da tinta de parede. Nos Estados Unidos, o FDA só baniu o acetato de chumbo nas tinturas em 2018. Aqui, a substância também foi banida, mas frasco antigo, produto importado, estoque de gaveta. Confere o que tem no armário. Se o rótulo citar acetato de chumbo ou lead acetate, esse acabou hoje. E chegamos ao meu top 3. Número 3, o minoxidil, as gotinhas, o spray para queda que muita gente usa. Esse aqui é pessoal, eu uso o minoxidil todos os dias. Eu tenho cabelo com 48 anos, em parte por causa do minoxidil. E lá em casa moram 2 cachorros. Então, o que você vai ouvir agora não é teoria, é o que eu faço no meu banheiro, mesmo de manhã. Para você humano com orientação, o minoxidil tem o lugar dele. O problema é quem dorme na sua cama, um gato. O minoxidil é uma das substâncias mais perigosas da sua casa inteira. A literatura veterinária registra gatos que morreram com exposição mínima, lamberam a mão do dono, se esfregaram na fronha, acharam uma gota no chão do banheiro. O coração e o pulmão do gato não dão conta. Agora, se você tem um cachorro, principalmente os pequenos, também correm risco. Então, olha o meu ritual e copia. Apliquei, lavei a mão com sabão na hora, a porta do banheiro fechada até o produto secar. Os cachorros não entram no quarto na mesma hora da aplicação e a fronha troco com frequência, porque você já deve ter percebido que o produto fica no couro cabeludo e migra para o tecido. Fica amarelo. E se o animal lambeu ou teve qualquer contato, não espera aparecer sintoma. Liga imediatamente para o veterinário ou leva o frasco junto. Esse trecho é para você encaminhar. Pensa numa pessoa que tem aquele gato, que tem aquele cachorrinho pequenininho e manda esse vídeo para ela. Sério, eu espero. Número 2. Ele não está na sua casa, está na casa onde você confia a sua cabeça. Número 2, aquele litrão sem rótulo do salão. Sabe aquele frasco grandão, reabastecido, sem rótulo? Produto fracionado, no meio do caminho ficam para trás nome, o lote, validade, a fórmula. A própria Anvisa alerta que produto irregular e fracionado circula muito nesse mercado, inclusive alisante com formol, que no papel não existe.
você tem o direito de perguntar: qual é o nome desse produto? Me mostre a embalagem original. Salão bom responde na hora. Salão onde se ofende com a pergunta acabou de te responder. E agora, olha para quem está do outro lado do espelho. A sua cabeleireira. Ela respira isso 8 horas por dia, 10 horas por dia, 6, 7 dias por semana. A Yark, aquela mesma agência do Formol, classifica o trabalho de cabeleireiro como exposição provavelmente cancerígena, grupo 2A. E o pó descolorante, o azulzinho, é um dos grandes causadores de asma ocupacional da profissão. Boa ventilação, exaustão adequada, mistura feita sem levantar poeira e equipamento de proteção indicado para o produto. Isso muda a vida de quem trabalha. Manda esse vídeo para sua cabeleireira. De verdade, ela cuida da sua cabeça. Chegou a hora. Número 1, aquele dos 43 produtos e das 169 substâncias. Ele não é um frasco, ele é o próprio cabelo. Número 1, o Mega Hair, o aplique, a trança de fibra, a peruca sintética, o cabelo que você compra. Volta comigo àquele estudo do início. Fevereiro de 2026, Environmental and Health. Pesquisadores de Massachusetts testaram 43 cabelos do mercado. Sintéticos, humanos, de vários tipos. Resultado: 169 substâncias. Retardante de chama, aquele químico para impedir fogo em sofá, cortina. Também tinha agrotóxico, plastificante, 12 substâncias da lista oficial de câncer da Califórnia. Tudo isso em um produto que passa semanas encostado no seu couro cabeludo. Mas doutor, como assim retardante de chama no cabelo? Simples. Fibra sintética de trança e de mega hair é plástico, carnicalon, poliéster, fibra moda acrílica. E plástico de fábrica vem com aditivos da fábrica. Aí entra o que nem eu sabia. Entre as substâncias encontradas está o estireno. Te lembra de alguma coisa? Quem viu o vídeo da geladeira sabe. É o mesmo estireno da bandeja de isopor da carne, grupo 2B da Yark, possivelmente carcinogênica. O ladrão que a gente expulsou do freezer apareceu na trança. Agora, o gesto que multiplica tudo. Como se sela a ponta de uma trança de fibra? Água fervente. Como se assenta um mega hair chapinha, 180 graus. E você já viu esse vídeo, o que o calor faz com a química. Esquentar plástico encostado no couro cabeludo é abrir a porteira. Tem mais. Em fevereiro de 2026, a Consumer Reports, Associação Americana de Testes de Produtos, testou os 30 cabelos de comprar. Encontrou chumbo em 29 de 30. Então, usa o cabelo humano. Calma, no mesmo teste, o cabelo humano foi o campeão de chumbo. As amostras de cabelos humanos tiveram os maiores níveis de todas, porque cabelo absorve o que a pessoa doadora respirou. Das 43 amostras, 41 tinham alguma substância indesejada. 41. E as 2 que sobraram, já te conto, é a melhor notícia do vídeo. Antes, um gesto que os próprios pesquisadores citam como porta de entrada. A mecha segurada na boca quando se trança. Quem trança conhece de cor. A partir de hoje, a mecha fica na mão, ou no ombro, no gancho, na boca não. Na prática, seja qual for o tipo, exija procedência e rótulo. Lave o cabelo comprado antes de usar, quando o tipo permitir, claro. Troque a água fervente por selagem a frio, quando existir a opção. Chapinha direto na fibra sintética, não. E se você faz trança na sua filha, essas regras valem em dobro para uma cabeça pequena. Então não é para você arrancar a trança hoje à noite. É para escolher a próxima de olhos abertos. E agora, o que eu te devo desde o início, as 2 que escaparam das 43, 2 não apresentaram as substâncias preocupantes procuradas naquele teste. E as 2 tinham uma coisa em comum. Eram vendidas como não tóxicas. E pelo visto, dentro do que o teste procurou, cumpriram. Isso é a prova que dá para fabricar cabelo de comprar sem o pacote químico. A indústria sabe fazer, só faz quando a clientela pergunta. E quem pergunta é você. Vamos fechar o seu plano de hoje, rapidinho. 1. Produto novo na sua cabeça, só regularizado. 30 segundos na busca da Anvisa. 2. Rótulo sem nome claro ou litrão sem embalagem. Não use. 3.
Tintura nova pede o teste de alergia do jeito que manda a embalagem, em geral 48 horas antes. 4. Química forte pede lugar ventilado, pela sua respiração e pela de quem te aplica. 5. Nos dias depois de um procedimento, atenção aos sinais de alarme. Dor nas costas, urina escura, olho ardendo, falta de ar, apareceu médico e conta o que você fez no seu cabelo. 6. Minoxidil em casa com um pet, mão lavada, quarto fechado, fronha trocada. Se você só puder levar uma coisa desse vídeo, leva o número 1. Que não tem nome no rótulo, não sobe na sua cabeça. Fala em voz alta comigo. Não tem nome, não sobe. Pois é. Do 7, qual te pegou? O rim daquela sem formol? O chumbo da tintura? O gato do minoxidil? Me conta nos comentários. Eu leio. E o seu comentário empurra esse alerta para mais gente. E quando a sua amiga estranhar você conferindo o rótulo no salão, explica do jeito mais simples que existe. O que a gente põe no cabelo não fica no cabelo. Entra na gente. Esse vídeo não substitui a sua consulta, ele prepara a sua próxima consulta. Ah, e se você chegou até aqui, o vídeo dos produtos de cabelo e o risco para o útero está aqui ao lado. É a continuação natural dessa conversa. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!